Na moral aí, vamos mandar aqui para você imigração no Brasil rápido, letal, para que você tenha isso aí para poder fazer as suas situações. Bom, meu filho, primeira coisa é dividir em fases. Como a gente sempre fala, fase, cada um divide como quer. Nós escolhemos 3 fases para ficar mais tranquilo para você. Então a primeira fase, que nós colocamos até 1850, a segunda fase, que nós colocamos de 1850 a 1930, a terceira fase, que nós colocamos após 1930, na realidade 34, vamos colocar 34 porque tem um porém nesse 34 aqui, ok? A primeira fase, não é isso? Você tem poucos imigrantes, isso você sabe bem. Por que não vem tanto imigrante? Porque ainda nós temos no Brasil a escravidão. E você sabe o seguinte, que escravidão e imigração são termos que se repelem. O indivíduo não sai do seu país para vir num país onde tem escravos. Vai que de repente os escravos são libertos ou se revoltam e o imigrante também é feito de escravo. Entendamos isso. A segunda fase, de 1850 a 1934, vai ser o auge. E aqui nós temos duas coisas: as leis restritivas à escravidão, no caso a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, depois até chegar a Lei Áurea em 1888, as leis que foram promulgadas no Brasil. E claro, aqui o café, a cafeicultura. Lembrando a vocês que o auge de imigrantes no Brasil, que está nesse período, foi de 1887 a 1914, caracterizando-se pelos italianos, tá? E a terceira fase, após 34, acontece o declínio de imigrantes. E isso tem a ver com as leis restritivas à imigração, que foram criadas por Getúlio Vargas. Nós temos um vídeo no canal que falamos sobre isso, 1934 a 37. Tanto é que nessas Louças da Lenda não falaremos de Vargas. Temos um vídeo que nós aconselhamos vocês escutarem, as leis restritivas à imigração. Ora, os períodos, por sua vez, muitos autores colocam o seguinte: o período de 1850 a 1871, chamado de período alemão, 1872 a 1886, chamado de período eslavo ou ítalo-eslavo, 1887 a 1914, o auge aqui chamado de período italiano, e de 1920 a 34, chamado de período japonês. Lembrando aqui que entre 14 e 20 houve um vácuo praticamente de 6 anos, porque você sabe, quando a guerra, na Primeira Guerra Mundial, as portas, principalmente do Atlântico, ficaram fechadas, a dificuldade maior da vinda de imigrantes. Então aqui, isso é para fins didáticos. É claro que você pode discorrer em provas, dentro de uma faculdade você irá discorrer sobre várias situações. Em número de imigrantes, nós temos aqui em primeiro lugar os portugueses. Lembrando a vocês o seguinte: por que os portugueses superaram os italianos em número? Resposta simples. Primeiro, vamos por parte. Primeiro, até 1822 os portugueses não eram imigrantes. Não eram imigrantes, eles eram colonizadores. Ponto. A partir de 1822 nós temos a imigração portuguesa. Os portugueses superaram
a imigração italiana por um motivo simples. Os portugueses, Portugal por ser um país co-irmão do Brasil, os portugueses não sofreram uma das leis restritivas à imigração de Vargas, que era a lei das cotas, que limitava o número de imigrantes. Então, os portugueses em primeiro, depois os italianos com mais ou menos 29,9%, os espanhóis. Por que os espanhóis não caracterizam um período? Porque eles vieram em grandes levas em diversas épocas. Mais ou menos 12,9%, os alemães com mais ou menos 4,9% e os japoneses com mais ou menos 4,2%. Então essa é a primeira parte, né, da imigração no Brasil. Vamos dar aquele grau, vamos dar aquele leio e vamos tocar aí mais pra frente. Vou dar aquela paradinha louco Abreu para aproveitar esse vídeo aí, certo? Vamos lá, paradinha louco Abreu. E aí, fião, continuando a parada do vídeo aí, para aproveitarmos este vídeo. Os primeiros imigrantes que chegaram não foram na região sul, cuidado. Os primeiros imigrantes que chegam no Brasil, eles chegam, são suíços de origem alemã, porque você sabe que na Suíça nós temos 3 cantões, o cantão alemão, o cantão francês e o cantão italiano. E eles vão para Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Eles chegam em 1818/1819. Afinal de contas, Dom João VI abriu para os imigrantes a partir de 1808. Tá? E eles foram lá pela proximidade da região e, claro, climas mais amenos. Um clima que semelhava-se um pouco ao clima europeu. E aí geralmente o livro didático traz sempre para você que é o clima. Não é. O clima, e aqui eu coloquei, é um fator secundário. Secundário, tá? Bem secundário. Agora veja bem. Por que o sul? Primeiro, controle da Bacia do Prata. Você sabe o que é a Bacia do Prata? Rio Paraguai, rio aqui é o rio Paraná, ele se junta com o Paraguai. E aqui o rio Canoas e Pelotas, aqui é o rio Uruguai, que se junta onde? No estuário do Prata, que era a entrada para o interior do continente. Aqui é o rio Paranaíba, Rio Grande, Rio Paraná, Rio Paraguai, se junta, forma o Paraná, o Prata. Canoas e Pelotas, Uruguai, eles se juntam no estuário do Prata. Então um grande controle de possíveis entradas no continente, principalmente pelos antigos países que eram colônias espanholas. Outra situação, lógico, a proteção das fronteiras, era uma área despovoada. Inclusive é interessante que em 1750, os primeiros açorianos chegaram no Rio Grande do Sul. Aquele escritor Eduardo Bueno tem um vídeo que eles falam que os açorianos foram jogados onde hoje é Porto Alegre, jogados, e eles tiveram que se virar por ali. Então não vai pensando que seria fácil a vinda do imigrante para cá, que não foi. Imagine você sair de um país onde você estava acostumado, de uma localidade, e chegar aqui sem nenhuma facilidade. Afinal de contas, isso aqui era considerado uma terra selvagem, né? Então, o controle da Bacia do Prata, também a proteção das fronteiras e o abastecimento das cidades que surgiram na depressão periférica. Já falamos isso. Você tem um S, parece um S de uma marca de salsicha, né? Que eu não posso falar que é sadia, só não cobrar royalties. Então isso aqui é a depressão periférica. A depressão periférica da borda leste do Paraná e a depressão periférica Uruguai sul-rio-grandense. Então o pessoal saía aqui dos Pampas, mais ou menos, dos gaúchos até as Gerais. Isso aqui era a rota dos tropeiros. Nesta rota dos tropeiros começaram a surgir cada vez mais cidades. Aqui no caso de São Paulo, Sorocaba, por exemplo, é um caso típico. Ora, então havia necessidade de surgirem propriedades agrícolas, pequenas propriedades agrícolas, para fazer o quê? Gerarem alimentos para as cidades. O que acontece principalmente na região serrana gaúcha?
e catarinense. Isso é importante. Na região serrana, gaúcha e catarinense, na região serrana, gaúcha e catarinense, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós tivemos a vinda de alemães e italianos. Mas isso ficará para o próximo vídeo, que nós falaremos por que eles tomaram lugares diferenciados no contexto. Ou melhor, o próximo vídeo não, vou dar uma paradinha louco Abreu e nesse vídeo eu continuo. Continuando aí, para gente terminar aqui a imigração no sul do Brasil, para dar aquele grau. Eu falei para vocês, antes dessa paradinha, que houve uma diferença nas regiões serrana, gaúcha e catarinense. Ó, tá aqui, ó, região, aqui é o Rio Grande do Sul, não parece, mas é minha concepção artística, Santa Catarina e Paraná. Então veja bem, aqui são os planaltos, aqui as encostas, aqui o rio. Isso você sabe bem. Quem chega primeiro na região serrana gaúcha, e aí fura cidades como Novo Hamburgo, São Leopoldo, por exemplo, são os alemães. Os alemães vão pegar as áreas menos frias, de solos mais férteis, as áreas de encostas, as áreas protegidas muitas vezes dos ventos, as áreas de encostas. Então, áreas menos frias, solos mais férteis, as áreas de encostas. Os alemães então chegam e dedicam-se principalmente à policultura. Os italianos chegam depois, não é? Cidades ali, como por exemplo, Caxias do Sul, capital dos vinhos, Garibaldi, nomes italianos. Os italianos chegam aqui, no topo dos planaltos. Então, os italianos, esta área, regiões mais frias, solos mais ácidos e, consequentemente, também aqui nesse caso aqui, eles dedicam-se à vinicultura, cultura de uvas para vinhos. Então ocupam o mesmo espaço e aqui estão. Esta área 2, a área interessante, todo mundo conhece, o Vale do Tubarão, a região mais desenvolvida de Santa Catarina, Blumenau, Joinville, Brusque, Itajaí. Você sabe melhor do que eu, quem foi para cá foram os alemães, dedicaram-se, e os imigrantes em geral, à indústria doméstica, cerâmica, a indústria farmacêutica surgiu aqui. Então eles fizeram a indústria doméstica também para cá e dedicaram-se à policultura de alimentos nesta região. A área 3 fica a cargo dos italianos. Desculpem, meus senhores, aqui não é Vale do Tubarão. O professor está realmente com um zoom Fatgate. Aqui é o Vale do Itajaí. Deus me livre! Deus me livre! Como eu não sei colocar aquele negócio de erro, você copia aqui. Chega até aqui e vê, né, meu? Não precisa ficar me enchendo o saco. Aqui sim é o Vale do Tubarão. Pelo amor de Deus, o que é isso? Como é que um professor causa um negócio desse? Uma celeuma no mundo. Então, o Vale do Tubarão, o sul de Santa Catarina, você tem os italianos, filhão. Também dedicam-se à indústria doméstica, principalmente à indústria carbonífera. Tá? A indústria carbonífera. Também vão dedicar-se à policultura de alimentos. Cidades como Nova Veneza, Nova Trento, Uruçanga, etc. e tal. No 4 e 5, aqui 4 é o Planalto das Araucárias. E aqui nós tivemos principalmente os eslavos. Eslavos poloneses, ucranianos e bielorrussos em sua totalidade. Eles saem de áreas que estão acostumados a se dedicar à extração vegetal e também à agricultura. Então você terá a indústria doméstica de móveis, casas de madeira, tá? A indústria de papel lá no Paraná, graças aos eslavos. E a número 5, já no século 20, vieram os japoneses. Aqui é o Norte Novo e Norte Novíssimo.
Norte Novo e Norte Novíssimo. Os japoneses dedicaram-se aqui à agricultura, no Norte Novo principalmente café, Norte Novíssimo não. Então, filhão, vemos o Sul, faremos outro vídeo para falar sobre as outras imigrações, para você liquidar a fatura de uma vez. Cola conosco, dá aquele joinha no lá, compartilha para os seus companheiros aí, né? E fortalece esse canal aí, dando like. Eu não sei nem por que like fortalece esse canal. Na minha época, que fortalecia era Biotônico Fontoura. Tamo junto, Jaelvis.